Olá pessoal, tudo bom? O tema da aula de hoje é um tema que vocês vão ouvir muito no decorrer da graduação e após a graduação também. Hoje nós vamos conversar sobre a famosa distância biológica e, consequentemente, uma cirurgia de recuperação deste espaço, de recuperação da distância biológica. Então, é uma cirurgia muito corriqueira na área da periodontia, que muitas outras áreas indicam para a gente. A endodontia, a prótese, a dentística indicam este procedimento para nós deixarmos com uma anatomia adequada para realização de procedimentos de outras especialidades, tá? Então esse é o tema de hoje, um tema bem interessante. Eu espero que vocês entendam, depois a gente vai ter um encontro para conversar melhor. Basicamente, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: eu vou tentar começar lá do início para ver aonde eu quero chegar, mostrar aonde eu quero chegar. Nós podemos ter uma destruição coronária, seja uma cárie, seja uma fratura, né? Qualquer tipo de destruição. E ela pode muitas vezes ficar limitada apenas a esmalte, tá? Isso é muito corriqueiro. Aí nós podemos ter também uma destruição um pouquinho maior, seja causado por bactérias, por algum trauma, enfim, mais uma vez, qualquer tipo de destruição que ainda acomete apenas o esmalte, acomete também dentina, porém a gente ainda não tem uma exposição pulpar. Temos casos em que nós acometemos esmalte e dentina, mas já temos uma exposição pulpar. E casos, gente, em que essa destruição começa a invadir a raiz, tá? Então, nós já temos uma destruição corono-radicular, acometendo esmalte, dentina e cemento, ainda sem exposição pulpar, e casos com exposição pulpar. Por fim, nós temos aqueles casos em que a destruição coronária foi tão grande, a destruição radicular foi tão grande, que nós acabamos acometendo tanto cemento, quanto dentina, quanto a polpa, mas já está num nível de tanta destruição, como nessa figura vocês podem notar, se a gente tivesse, se tivesse acontecido uma fratura até esse nível quase apical, a gente sabe que a destruição coronária radicular é muito extensa, tá? Então, onde a gente quer chegar? Por que o nível da destruição de um dente é essencial para definir o prognóstico do meu dente? Então, por que o nível daquela cárie faz toda a diferença para eu saber que rumo tomar? Por quê, gente? Porque nós precisamos saber, ao final do procedimento, ao final da remoção da cárie, após a fratura, a gente precisa saber qual a quantidade que sobrou de coroa e qual a quantidade que sobrou de raiz. Aquela raiz que está inserida no osso, tá? Então, essa proporção que vai me dizer se eu vou fazer determinado tratamento, se eu vou para o plano A, para o plano B ou para o plano C, tá? E aí, essa proporção de coroa e raiz, ela precisa ser planejada. A gente precisa ter um planejamento ideal para a gente definir o nosso plano de tratamento. E o que eu quero que vocês tenham em mente, que sempre, gente, o ideal é que a gente tenha 1/3 de coroa para 2/3 de raiz. Isso é o ideal. Claro que tem casos que a gente libera um pouquinho ali, né, para ficar no limite, para não se perder o dente. Mas, falando em ideal, essa proporção é a adequada. Então, nós já nos deparamos com diferentes casos, mostrei aqui para vocês, diferentes casos de destruição coronária e diferentes casos de destruição corono-radicular, que são esses casos que eu estou mostrando aqui para vocês. Os casos em que se destruiu só coroa, isso aí vocês
possivelmente aprenderam ou vão aprender na dentística, né? Que são necessidade de fazer restaurações de baixa complexidade, alta complexidade. Mas e aqueles casos em que a cárie já invadiu a raiz? O que eu devo fazer? Qual é a minha abordagem? Que caminho buscar? Poxa, se já invadiu raiz, o dente está perdido? Será, gente, que tudo é extração? Ou será que nós temos alguma solução? E aí, então, a gente nos pega nesse questionamento, né? Qual que é o nível e o tipo da minha destruição? Pensando em destruição corono-radicular, então incluindo a raiz. Nós podemos ter casos em que não tem como, a proporção está inadequada, eu vou ficar com uma raiz muito curta em relação à minha coroa e preciso extrair. Casos em que nós vamos lançar mão de um procedimento chamado extrusão ortodôntica. Eu vou falar melhor no decorrer da aula para vocês, mas nada mais é do que você utilizar o aparelho ortodôntico para fazer com que esse dente extrua mecanicamente, saia de dentro da gengiva e desça. E nós temos a nossa querida cirurgia de aumento de coroa, ou, como eu falei no título da aula, recuperação de distância biológica. Então, quando vocês ouvirem aumento de coroa clínica, estamos falando também de recuperação do espaço biológico. E aí, de acordo com esse fluxograma, né, nós temos 3 tipos de situações e nós vamos começar falando então em situações que não há o que fazer, que nós precisamos extrair. Então, quando nós vamos extrair? Nós vamos extrair, gente, quando nós temos uma fratura ou uma cárie tão extensa a ponto de, como por exemplo a gente vê nessa ilustração, a ponto de observarmos que a proporção da coroa para a raiz está insatisfatória. Imagina a gente tendo que fazer uma restauração, uma prótese fixa, num tantico de raiz desse, uma raiz tão pequenininha dessa, tá? Então, esses casos nós precisamos optar por uma extração, a remoção do dente. Aqui vocês veem radiografias de casos que não tem saída, só a extração e, né, a instalação de um implante. Olhem o nível dessas fraturas, sobrando só um remanescente radicular. Então é impossível a gente fazer qualquer tipo de procedimento nesse restinho de raiz. E aí então nós falamos da extração e vamos falar agora de casos de extrusão ortodôntica. O que é essa extrusão ortodôntica, né? Quando utilizá-la? A gente tem que ter em mente então que a decisão de salvar um dente ou não deve ser sempre baseada no resultado final. O que é isso? Como assim baseada no resultado final? Eu preciso olhar a minha radiografia, olhar o meu dente, tá? Esse dente que eu estou mostrando para você, esse pré-molar, que teve uma cárie extensa, já tomando parte da raiz. E eu preciso pensar o seguinte: depois que eu fizer o meu procedimento, seja de extrusão ou seja a cirurgia de recuperação de distância biológica, quanto vai ficar a minha coroa e a minha raiz? Qual o tamanho? Qual a proporção? Aí sim, se a resposta for 2/3 de raiz e 1/3 de coroa, eu opto por fazer o procedimento. Se eu não tiver esse planejamento reverso, pensar lá na frente, para depois pensar no agora, eu não vou ter sucesso no meu tratamento. Por que eu estou falando isso, gente? Porque muitas vezes a pessoa que não entende muito bem de planejamento reverso, pensar na prótese, na reabilitação, para depois pensar se faz ou não o procedimento,
tem dado problemas muito sérios em consultórios odontológicos. Imagina o seguinte, a professora Lívia vai lá e indica esse dente para fazer a extrusão. Após a extrusão, a proporção da coroa e da raiz fica muito ruim, mas a professora Lívia comeu barriga e não fez esse planejamento reverso. Quando chegar lá para fazer a prótese, o professor da prótese, o dentista vai olhar e falar: ih, a proporção não tá legal não, você vai ter que extrair esse dente. O que o paciente vai fazer? Vir tirar satisfação com você e falar: poxa vida, como que você não teve esse planejamento, não me deu essa opção desde o início. Agora eu me submeti a um procedimento de extrusão, eu me submeti a um procedimento de cirurgia para colocar essa minha raiz para fora, né, que é a cirurgia que eu vou explicar para vocês, à toa. Realmente foi à toa, porque eu não fiz um planejamento reverso, tá? Vocês vão entender melhor no decorrer da aula. Então, o que eu tenho que pensar? Que após a minha extrusão, que nada mais é do que jogar a minha raiz lá para fora, eu quero sempre, gente, o objetivo é eu expor aquilo que quebrou lá dentro, aquilo que a cárie comeu lá dentro da minha raiz, expor para fora, tá? Eu nunca posso fazer uma restauração, uma prótese em que o material vai ficar dentro da gengiva. Eu preciso expor para fora. Então, para isso a gente faz a extrusão. Então, o que eu tenho que pensar? No resultado final. Se no final a minha proporção ainda ficar adequada, muitas vezes a gente não chega na perfeição dos 2/3, 1/3. Fica ali em média 60% de raiz, 40% de coroa, ainda dá para salvar, ainda dá para a gente fazer uma reabilitação, tá? Menos que isso já começa a comprometer. Então, se eu olhei e planejei, tá? E sei que a minha raiz vai ficar com a proporção adequada, aí sim eu consigo indicar esse procedimento, tá? Então, a extrusão deixará a minha raiz com quantos milímetros? Terei a proporção adequada? Só assim, tendo essa proporção adequada, eu posso me submeter a esse procedimento. Então, quando extruir? Quando nós temos uma fratura que já acometeu raiz e eu quero expor esse problema para fora. Eu quero que fique abaixo ali da minha gengiva, né? Que fique supragengivalmente. Então, eu preciso ter uma proporção de coroa e raiz satisfatória para eu pensar na extrusão ortodôntica. Qual que é o mecanismo da extrusão, gente? Então, é muito simples. A gente, vejam que ela estava sem coroa. Muitas vezes, para a gente colar o botão da ortodontia, é importante que a gente faça uma reconstrução breve ali, bem provisória mesmo, dessa coroa. A gente cola o botão ou bracket nessa região e ali mostrando que a gente fez uma restauração provisória, colamos o bracket e o botão e iniciamos a extrusão ortodôntica com movimentação ortodôntica, tá? Então, à medida que você vai extruindo, fazendo uma força para extruir, aquela região ali no ápice que fica sem osso, o osso vai sendo formado, tá? E aí, observem que o nível da fratura não está mais lá dentro do osso, ele já está para fora, tá? Percebam também que a gengiva muitas vezes vem junto com o dente, e aí é o caso de muitas vezes ter que fazer ainda um procedimentinho para cortar essa gengiva, tá? Mas basicamente esse é o mecanismo da extrusão. Então, um caso clínico aqui mostrando para vocês essa extrusão. Quando a gente indica, olha lá, gente, uma cárie que já acometeu subgengivalmente, já tá lá embaixo da gengiva. Dá para restaurar? Não, gente, a gente não consegue restaurar
um local, eu não consigo colocar massinha, não consigo colocar resina dentro da gengiva. Isso aí vai viver inflamando, vai viver cheirando mal, tá? Então eu preciso expor a linha da minha fratura, a linha do meu problema para fora da gengiva. Para isso, nesse caso, optou-se pela extrusão dentária. Então eu vou colar o botão. Aqui, por sorte, restou um pouquinho de coroa ainda para que eu faça a colagem do botão. Não preciso, então, restaurar provisoriamente para colar o botão. Tenho a minha radiografia periapical mostrando que eu tenho um comprimento de raiz legal. Pensando no meu planejamento reverso, eu sei que eu vou conseguir, ao final do procedimento, ter uma proporção ideal. Aqui uma radiografia à sua direita, uma radiografia interproximal, que ajuda bastante a gente ver que, é claro que o tecido mole a gente não enxerga, mas a gente consegue deduzir que a linha da fratura já está ali abaixo da gengiva. Então, o término está muito próximo ao osso, está muito ali subgengival. Não vejo gengiva, mas eu sei que está subgengival. Tá? Então, a mesma ali na radiografia interproximal eu consigo ver que o término do meu problema já está embaixo da gengiva, está muito perto do osso. Então, é indicado fazer a extrusão. Colamos o bracte e iniciamos a movimentação de extrusão. Ela é lenta, tá? Vamos indo com calma. Na periapical ali eu já vou observando que no lugar vazio do ápice vai se formando o osso. Vamos fazendo a extrusão. Após 2 meses a gente termina essa movimentação. Nesse caso, terminamos a movimentação. É legal ficar um mês pelo menos com uma contenção. E aí, ao final dos 2 meses, a gente vê que o término do problema está bem exposto, está bem para fora, e que lá no ápice eu já tenho uma reconstrução de osso no ápice, tá? Ao final da extrusão ortodôntica, nós fazemos a endo, pino de fibra de vidro, resina para fazer meu núcleo, faço um preparo para a coroa total e cimentamos então essa coroa de porcelana, tá? Na sondagem periodontal vemos que a região está com saúde periodontal, então está extremamente adequado, foi um procedimento muito bem indicado. Ok, quais são as vantagens da extrusão? É um procedimento minimamente invasivo, não compromete os tecidos adjacentes e ele é muito utilizado em regiões estéticas. Vocês vão entender por quê. Mas ela também apresenta algumas desvantagens. Lembra que eu falei para vocês que muitas vezes quando a gente está extruindo, a gengiva acompanha a coroa e a raiz? Então, em alguns casos, para ficar mais bonitinho, principalmente em casos estéticos, há uma necessidade de se fazer, gente, uma gengivectomia. Eu vou mostrar para vocês no decorrer dos slides que nada mais é do que uma remoção de gengiva cirúrgica, tá? Para regularização gengival, em alguns casos até osso a gente tem que remover. Outra desvantagem, se você não tiver o comprimento adequado, não adianta fazer o procedimento, você só vai perder tempo. Aí, infelizmente, acaba indo para extração. Você precisa ter um local para colar o bract. Lembra que eu mostrei para vocês que se não tiver esse local para colar o bract, a gente precisa reconstruir, né, essa coroa e demanda um tempinho interessante. Aquela pessoa que quer resolver da noite para o dia, o procedimento vai ser impossível. Certo? Então, falamos da extração, falamos da extrusão ortodôntica, por fim nós vamos entrar no tema da aula propriamente dito, que é o aumento de coroa clínica ou recuperação do espaço biológico. Quando nós vamos optar por fazer a cirurgia de aumento de coroa clínica?
muito parecido com a extrusão, tá? Quando nós temos uma fratura, quando nós temos uma destruição corono-radicular, no qual, no final dos meus cálculos, pensando no procedimento cirúrgico, lá no meu planejamento reverso, eu vou ter uma proporção de coroa e raiz satisfatória para fazer a minha reabilitação. Então, nesses casos, conseguimos pensar num aumento de coroa. O aumento de coroa, gente, ele é dividido em etapas, tá? Essa cirurgia famosa que vocês vão ouvir muito, ela é dividida em etapas. A primeira etapa é aquela que você precisa expor o problema, no caso a fratura, a cárie, para fora, ou seja, ela está subgengival, você precisa deixá-la supragengival. E o segundo passo, a segunda etapa, é o que dá o nome a essa cirurgia, que é recuperar o espaço biológico. Em breve eu vou falar direitinho para vocês o que é esse espaço. Então vamos lá. Primeiro item, expor o problema para fora. Nada mais é do que você fazer uma gengivectomia, que é o que, gente? Cortar a gengiva ao redor do dente para expor o problema para fora, tá? Então nada mais é do que um corte na gengiva para expor o problema. Em alguns locais, gente, vocês vão ouvir o termo gengivoplastia. Gengivoplastia é quando você tira a gengiva em espessura e não em altura, como nesse caso. Então vamos lá, vou tentar ser o mais didática possível, tá? Nós temos um dente, esse dente sofreu um trauma ali ou uma cárie, vamos supor que ali ele fraturou, sofreu um trauma, só que o nível da fratura ainda se encontra supragengival, ou seja, ele está acima da gengiva, tá? Está no meio bucal, a gente consegue enxergar. Nesses casos, gente, apenas uma reconstrução com resina, a gente consegue devolver o dente para a pessoa, tá? Porque ela é muito localizada na coroa. Então, são casos que a dentística consegue resolver sem precisar de um outro procedimento, seja a extrusão ou seja a cirurgia. Porém, em diversos casos, nós nos deparamos com um trauma ou uma cárie subgengivalmente, ou seja, a gengiva está cobrindo a linha da fratura. E é inadmissível, gente, que a gente coloque resina, que a gente coloque qualquer tipo de material restaurador, porcelana, qualquer coisa embaixo de gengiva, tá? Vai dar mau cheiro, vai inflamar, o corpo, o organismo, ele não aceita e vocês vão entender por quê, certo? Então, a gente precisa expor o problema para fora. A gente precisa cortar essa gengiva para deixar o término do meu problema para fora. Então, é aí que nós fazemos o procedimento de gengivectomia, que é o corte dessa gengiva. Toda vez que eu falo em gengivectomia, eu estou tirando gengiva em altura, ou seja, vai implicar na inserção do meu dente. Mas se eu colocar na balança, é muito melhor eu perder um pouco de inserção no meu dente e salvar esse dente, do que simplesmente não fazer o procedimento cirúrgico e ter que encaminhar para uma extração. Então, primeira etapa, certo, expor o problema para fora, né? Agora nós vamos pensar na segunda etapa, que é recuperar o espaço biológico. Então, o que é isso? Nada mais é, gente, além de fazer então a gengivectomia, que é remover gengiva, eu preciso, neste segundo momento, fazer a osteotomia, que nada mais é do que a remoção de osso para recuperar o espaço biológico, o corte do meu osso. Fiquem tranquilos que vocês
nos próximos slides vão entender o porquê que a gente tem que tirar esse osso nessa cirurgia, tá? Tem a chance de vocês ouvirem por aí o termo osteoplastia. Osteoplastia nada mais é do que a remoção de osso em espessura. A osteotomia é em altura. Também implica na inserção do meu dente, mas mais uma vez a gente tem que colocar na balança se o procedimento vale a pena ou não. Então vamos lá, temos aquele caso em que nós sofremos um trauma, uma fratura subgengivalmente ou uma cárie, tá? Nós cortamos a gengiva, lembrem que eu falei? Fizemos a gengivectomia, olha que bonitinho. A linha da fratura está exposta ao meio bucal, tá lá supragengivalmente, eu consigo enxergar, certo? Mas nós ganhamos um problema quando a gente cortou essa gengiva. A gente simplesmente invadiu o espaço biológico desse dente. Eu acho que o professor Jonas já comentou para vocês o que é essa distância biológica. DB aqui é distância biológica, tá, gente? Ou em alguns casos a gente acaba também chamando de espaço biológico. Então, uma vez que eu cortei a minha gengiva, ó, a minha gengiva era grande daquele jeito. Então eu tinha o meu espaço biológico intacto. A partir do momento que eu cortei a minha gengiva, a minha distância biológica ficou comprometida, tá? Pera lá, professora, me explica melhor. Por que ela ficou comprometida? Quem é essa distância biológica? É uma distância de onde até onde? Me explique melhor por que ela ficou comprometida. Vamos lá, então. O que é o espaço biológico? Nessa figura aqui, vocês vão... ela é muito corriqueira, é muito utilizada porque ela é uma ilustração tirada do livro do Linde, ela é muito famosa. E nada mais é do que uma lâmina histológica cortada na transversal ali do dente, tá? Que a gente consegue ver. Eu vou até minimizar para poder mostrar a minha setinha para vocês. Então, a gente consegue ver... Espera aí que eu vou aumentar aqui. Osso, tá? Isso é osso. Isso aqui tudo é gengiva. Esse é o meu esmalte e essa é a minha dentina. Ficou meio poluído por causa das minhas animações, mas vale lembrar que então aqui é o osso e isso tudo aqui é a minha gengiva, tá? Bem na pontinha aqui nós temos o nosso sulco gengival, que é aquele que a gente coloca o fio dental. Aqui é o esmalte e aqui é a dentina. Aqui, gente, é aquela junção cemento-esmalte, tá? Então, aqui nós já temos a região que está na raiz e aqui é coroa, tá? Só para vocês se identificarem aí. Então, tá. Então, acho que ficou claro aqui, né? Que nós temos ali o osso, a gengiva, o sulco, o esmalte. Uma parte ali já é raiz, a outra parte ali é a coroa. O que é esse espaço biológico? O espaço biológico, gente, por que ele é importante? Toda vez que o espaço biológico é invadido, ele é invadido, tá? Quando algo entra ali dentro dele, a saúde fica comprometida. Tá, professora, beleza, eu já sei a importância dele. Se algo entrar nele, se uma cárie entrar ali, se uma fratura extrapolar e entrar na distância biológica, se entrar um palito de dente, se entrar uma batata palha, eu sei que a gengiva vai começar a ficar inflamada, certo? Mas agora me explique melhor, que distância é essa? A distância biológica, gente, é exatamente a região que compreende o epitélio juncional e a inserção conjuntiva, que nada mais é do que a distância da crista óssea até o início do sulco, tá? Tudo que entrar dentro dessa região, o corpo vai falar, opa, pera lá, tá incomodando, não tá legal, e vai mandar a inflamação, tá?
Essa área representa basicamente 3 milímetros, certo? Foram feitos estudos em cadáveres e uma média mais ou menos dessa distância de 3 milímetros. Vamos deixar bem claro que o sulco não faz parte, tá? O sulco não entra nessa distância biológica, nesse espaço biológico, porque a gente bem sabe que tudo que entra no sulco, a gengiva não liga, não é um problema, porque é uma região que não é aderida ao dente. Ela é solta. Se a gente jogar uma seringa tríplice, o ar da seringa tríplice na minha gengiva, essa gengiva você vai ver do sulco, vai ver que está solta, tanto que a gente passa o fio dental dentro dela. Então, essa gengiva, esse sulco não faz parte dessa distância biológica. Tudo que faz parte da distância biológica é tudo que está aderido, grudado no dente, certo? É legal vocês saberem, gente, que em 2017, né, eu falei para vocês que houve uma nova classificação de doenças periodontais e o nome distância biológica mudou para o nome inserção supracrestal. Por que eles resolveram mudar o nome? Só a nomenclatura. Porque muitas pessoas colocavam o sulco como parte da distância biológica e ela não podia entrar. Porque quando algo entrava dentro do sulco, a gengiva não se importava, a saúde permanecia. Então eles passaram a observar que tudo que entrava na parte que era inserida, na gengiva que estava inserida ao dente, a gente observava inflamação. Então, hoje nós só consideramos distância biológica aquilo que está inserido ao dente. Por isso, hoje, a distância biológica recebe o nome de inserção supracrestal, ok? Então, o sulco gengival não faz parte deste espaço, porque o sulco ele não é aderido ao dente. Ele é uma estrutura anatômica solta, não é grudada. Então, a gente pode colocar tudo ali dentro, seja uma prótese 0,5 milímetros subgengivalmente, não vai ter problema, porque a gente ainda está em sulco, a gente não está em epitélio juncional nem em inserção conjuntiva, ok? Então, eu espero que tenha ficado para vocês claro o que é o espaço biológico. Ele compreende da crista óssea ao sulco, equivale aproximadamente ao início do sulco, tá? Não vai até o final do sulco. Equivale a aproximadamente 3 milímetros e hoje recebe o nome de inserção supracrestal. Beleza, professora, tô entendendo. Agora eu entendi que como a gente cortou gengiva ali, eu estou invadindo o espaço biológico. Por quê? A minha distância, que antes era 3 milímetros, né? Ou seja, esse dente um dia teve uma distância biológica de 3 milímetros. Mas a gente teve que cortar essa gengiva, porque eu precisei expor o meu término para fora. Então, a minha distância biológica, que era de 3 milímetros, hoje ela está de 1 milímetro. Hoje, a distância da crista até o início do sulco é 1. Então, o que a gente tem que fazer para recuperar esse espaço biológico? A osteotomia. A gente precisa remover osso para poder voltar a ter 3 milímetros. Então, nesse caso, para ter 3 milímetros, se eu tenho 1, eu preciso remover 2 milímetros de osso, fazer uma osteotomia para aí sim eu voltar a ter 3 milímetros de distância biológica, ok? Certo? Então, agora que eu removi o osso, após remover gengiva, removi o osso, a minha distância biológica foi restabelecida. Certo, pessoal? Ficou claro para vocês o procedimento que a gente faz? Essa é a famosa cirurgia de recuperação de espaço biológico, muito utilizada, que vocês verão muito daqui para frente. Então, vamos repassar a cirurgia de distância biológica. Eu fiz o primeiro passo, que foi expor o meu problema para fora, através da técnica de gengivectomia.
somei mais a recuperação do espaço biológico através da remoção óssea, que é a osteotomia, a somatória desses dois passos, nós temos então a nossa cirurgia completa, tá? Professora Lívia, e se eu só corto o gengiva e não tiro o osso? Você não vai estar recuperando a distância biológica. Então, o que acontece? O seu corpo é tão inteligente que ele vai perceber que a distância biológica não foi recuperada, o osso não foi removido e essa gengiva vai voltar a crescer, tá? Então, o procedimento fica falho. Então, a cirurgia completa recebe o nome de cirurgia de aumento de coroa clínica ou cirurgia de recuperação de espaço biológico, hoje também chamada de cirurgia de recuperação da inserção supracrestal. Vocês vão ver, gente, que existem dois tipos de cirurgia de aumento de coroa clínica. Nós não temos só para aqueles casos em que ficou com fratura, em que teve uma cárie. Nós temos os casos também que a gente quer fazer um aumento da coroa clínica por conta de um objetivo estético, tá? Então, vocês vão ouvir muitas vezes, eu fiz uma cirurgia de aumento de coroa clínica estético. Eu fiz uma cirurgia de aumento de coroa clínica protético. O protético é tudo que eu falei até agora. Quando tem casos de cárie, casos de fratura, casos de perfurações, nós chamamos de cirurgia de aumento de coroa clínica protético, tá? Ou cirurgia de recuperação de espaço biológico protético. E nós temos também, então, o estético, que são aqueles casos que a pessoa tem o dente bem pequenininho e ele quer aumentar a coroa do dente. Ele vai cortar a gengiva, mas também precisa cortar osso, senão essa gengiva vai voltar a crescer de novo. Aqui, para vocês verem como é possível, o que é, né? Esse paciente é um paciente que se queixava de aparecer muita gengiva no sorriso. Ele achava que os dentes eles eram muito pequenininhos, era um homem alto, bonito, né? Querendo ficar mais um sorriso mais másculo, mais bem apresentável. Então, optamos por fazer o aumento de coroa clínica estético, que nada mais é, mais uma vez, que a remoção de gengiva e a remoção de osso. Então, aqui vai a técnica, a gente usa um compasso de ponta seca para fazer algumas medidas, usamos a sonda periodontal para fazer esse planejamento de qual a altura ideal, fazemos a anestesia infiltrativa, marcamos os pontos, que é a altura de gengiva que eu quero remover, desenhamos ali, né, a minha futura incisão, onde vai ser a remoção desse colarinho. Com a lâmina de bisturi, removemos esse colarinho, fazemos então a famosa gengivectomia. Ao término da gengivectomia, eu preciso fazer a minha osteotomia, porque eu invadi o espaço biológico. Aquela distância que era de 3, a partir do momento que eu cortei a gengiva, ela não é mais 3, então eu preciso transformá-la de novo em 3. Por isso eu rebato meu retalho, removo o osso com uma broca ou cinzel e aí eu meço se eu tenho os meus 3 milímetros. Se tiver, já posso suturar. E aí a gente já começa a ver um resultado bem legal, um pós-imediato, aqui 15 dias, e aqui inicial e final ainda com 15 dias, tá? Mas mostrando como a coroa ficou mais longa, como alcançamos a expectativa do nosso paciente. Certo, gente? Nada mais é do que uma cirurgia de recuperação do espaço biológico. Nesses casos, quando é estético, fica melhor falar que é uma cirurgia de aumento de coroa clínica estético, ok? Vocês vão ouvir muito em Instagram, ler em Instagram, ver que muitos usam o termo eu fiz uma gengivoplastia. Quando você vai ver, a pessoa tirou gengiva e tirou osso. Totalmente errada a terminologia que essa pessoa usou. A partir do momento que você tirou gengiva e tirou osso, você está fazendo um aumento de coroa clínica
que consiste em ter uma gengivectomia e uma osteotomia, como eu falei no decorrer da aula. Certo? E aí, pensando no protético agora, né? Vou mostrar um caso para vocês. Observem bem, gente, o dente fraturado ali subgengivalmente. Dá para restaurar um dente desse, gente? Não, não dá para restaurar, tá? Então é importante que na radiografia eu olhe, veja se eu, ao final da minha cirurgia, pensando que eu tenho que tirar lá uns 3 milímetros de osso, eu vou ficar com uma proporção adequada de raiz e de coroa? Vou. Então a gente indica a cirurgia, ok? Que nesse caso eu já mostrei aqui, já removemos gengiva, rebatemos retalho, tiramos osso e qual que era o objetivo? Expor o problema para fora. Agora eu consigo reabilitar? Sim, agora eu consigo reabilitar, ok? Mais um casinho, olhem lá, invadindo o espaço biológico, a minha cárie está quase no nível do osso. Tá errado, eu estou invadindo meu espaço biológico, aqueles 3 milímetros está sendo invadido, então eu preciso fazer a cirurgia. Ali já está com curativo, já foi removida a cárie, fazemos a anestesia, aqui por vista vestibular nada foi afetado, já pela região palatina nós vemos que o nível da fratura está lá embaixo. Fazemos a incisão, né, que é a nossa gengivectomia. Depois da gengivectomia, precisamos recuperar a distância biológica, fazendo a osteotomia. E aí sim, nós conseguimos fazer a nossa sutura e expor o problema para fora. Vejam bem, gente, o nível da minha fratura que estava lá embaixo agora está para fora. Ok? Certo? A minha fratura está exposta. Então, voltando lá no meu problema inicial, né? Qual decisão tomar? Então, saibam que normalmente nós vamos ter essas 3 decisões. A de extrair quando a minha proporção não está adequada. Fico entre extrusão ortodôntica e aumento de coroa quando eu vou ter uma proporção de coroa raiz adequada. É muito corriqueiro fazer a cirurgia ao invés da extrusão, porque demanda menos tempo, a cirurgia ela é mais rápida. O principal caso que a gente opta por uma extrusão ortodôntica ao invés de um aumento de coroa são casos em que a fratura foi em uma região, ou a cárie foi em uma região muito estética. Por exemplo, estou andando de bicicleta, fraturei subgengivalmente meu dente 21. Se eu fizer um aumento de coroa nesse dente, eu vou ter que cortar a gengiva. E aí eu vou ficar com 21 maior do que o 11. Por isso é preferível fazer a extrusão ortodôntica. Ok? Beleza, pessoal? Então, nós temos que juntos avaliar e decidir a melhor conduta. Ok? Espero que vocês tenham entendido, tenham dado atenção para essa cirurgia que é a menina dos olhos na periodontia, muito utilizada, muito realizada, tá? E muito divertida de fazer, muito gostosa de fazer. Tá bom? Espero que desperte um pouquinho o interesse e a vontade de vocês em mergulhar um pouquinho mais nessa periodontia cirúrgica, que é muito bacana. Certo? Obrigada, pessoal. Eu vou estar disponível para nós tirarmos as dúvidas sobre esse tema. Tá bom? Um abraço.